Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina minha alma, dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada do Zé Tudo, Pai, eu te amo. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse Ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderia recebê-la, sendo tão má, estando indisposta? Enquanto fazia isso, meu doce Jesus agradou-se em vir no mesmo momento em que o vi. Pareceu-me que não fazia outra coisa senão encarar-me, com os seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor tal como são com a boca, parecentes que se desfiguram. Mas a senhora obediência não quer, e quando é por ela é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais. De outra maneira, ai, por toda parte, porque sendo senhora, por si mesma se faz respeitar. Então, por obediência a pessoa, né, ela precisa dizer, né, a obediência é a vontade de Deus, né, é a vontade de Deus que ela fale, né, essa obediência é a vontade de Deus. Por mais que seja difícil descrever, trazer para a palavra aquilo que experimentamos infusamente, aquilo que experimentamos no caso dela de uma forma sobrenatural, enfim, que são as operações da graça que ela fala, por mais que seja difícil trazer para a palavra, é por amor mesmo que a gente doa, né? Às vezes a gente tem dificuldade de expressar o que Jesus põe também no nosso coração, na nossa mente, mas é um sacrifício que a gente faz para doar, porque a gente sabe que é uma luz que é para doar, né? Para iluminar, para alimentar o próximo, né? Não para ficar guardado para nós, né? Então a gente fecha os olhos, como eu falou aqui, não fica julgando as coisas, mesmo com as nossas palavras, as dificuldades que a gente tenta expressar, né, por amor a Deus, né? E ela pedir, né, que o próprio Deus pudesse prepará-la, né? Talvez só Jesus, né, que pode nos preparar para tudo. A gente não pode fazer nada sem chamar Jesus para ir conosco, né? A gente depende totalmente dele. Esse é o nada que estava sendo falado também no Kairos. O nada, né? Aquele nada assim que depende de Deus para tudo. Sem Jesus não pode nada, né? A pessoa nunca se enche de si mesma e fala, eu sei, eu posso fazer, é eu, né, fazendo, né? O nada, ele é totalmente dependente de Jesus para tudo, 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 para qualquer coisa, né? Até mesmo para olhar para avaliar a própria alma, né? É o próprio Jesus para preparar a gente, para dispor a gente, para fazer qualquer ato. Sem Jesus não dá, a gente não vai, a gente não consegue, né? O nada não quer ser alguma coisa, né? O nada só quer o que Jesus quer, né? Então ele tá, é Jesus nele fazendo tudo. Nunca é ele fazendo nada. É tudo Jesus nele fazendo. Todas as coisas, né? Nunca é ele fazendo, a pessoa dele fazendo. Tudo é Jesus fazendo. Então isso é ser o nada, né? Então, continua a dizer. Então, continua a dizer. No primeiro olhar, que Jesus ficou olhando ela, encarando ela. Aí ela, no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse. E assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo o que a assombrava. Interessante, né? Primeiro pedi a purificação da alma. No segundo olhar, pedi que me iluminasse. Então, não só purificar, mas iluminar. Porque em que aproveita uma pedra preciosa ser pura se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? Vão olhar para ela, sim, mas com olhos indiferentes. Tanto mais eu que não só devia ser olhado, mas identificada com meu doce Jesus. Tinha necessidade daquela luz que não só
me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então, para reconhecer Jesus nela, né? Ela não está pedindo para ela ser vista, ser bonita aos olhos humanos, né? Dela, não é para ninguém ver ela brilhante, né? Mas assim, o próprio Jesus nela, né? Pois ver que é o próprio Jesus nela, né? Que ele iluminasse ela. Então não basta tirar o que tá, purificar, né? É, tirar aquilo que assombrava ela, as trevas dela, né? Os pensamentos próprios. Não bastava isso, mas que ele pudesse iluminar com a presença dele, porque só a presença de Jesus em nós, que essa luz é a presença de Jesus em nós. Sem Jesus em nós não tem luz, né? Estão pedindo para ele iluminar ela, para que eles reconheçam Jesus nela, né? Reconheçam a presença de Jesus nela. Porque ela é para ser o Jesus, né? Identificada com Jesus. Então, Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal. Incrível, né? Depois disso, vendo que Jesus continuava olhando para mim, primeiro parece que Jesus vai esvaziando, né? Ela assim, né? Depois vai tomando conta dela, vai enchendo ela dele mesmo, né? Aí depois, ó, então Jesus naquele olhar parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal. Depois disso, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitastes primeiro em purificar-me, depois iluminar-me, dignaste agora santificar-me muito mais, que devendo receber a ti, que és o Santo dos Santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então pede para santificá-la, né? Identificar ela a ele, né? Então é muito grande isso, né? Eu fiquei pensando nas etapas, né, que a gente vive assim, né? Tipo, não sei se dá para fazer essa comparação, né? Da purificação, primeiro, que ele faz na nossa vida, né? Porque é tanta coisa que nos assombra, tanta bagunça, né, que tá na nossa vida, nossa casa, nossa vida, nosso relacionamento, tudo de pernas por ar, né? Devido à desordem da vontade humana, e tem tanta coisa para purificar dentro de nós. Tem que dar aquela sacudida mesmo, né? Total. Mas não basta isso, né? A gente ficar, tá tudo bem agora, eu tô em paz, tá tudo bem, não. E vem iluminar. Vem iluminar com a própria palavra dele, com a luz dele, com as verdades dele. E não basta isso, mas a gente tem que viver, não é só o conhecimento, mas é a vida, né? Aí fiquei pensando nessa santificação, essa vida mesmo de Jesus em nós. Ele vivendo em nós. Não basta a gente receber luzes dele, como alguém que recebe por efeito uma luz, mas que seja, tenha a vida dele em nós, a própria vida dele em nós, e essa é a santificação, né? Então Jesus, sempre benigno a essa miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços, e parecia que com suas próprias mãos toda a retocava. Que lindo, né? Quem pode dizer o que operava em mim, aqueles toques daquelas mãos criadoras? Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto? Que interessante, né? Não tá tirando nada, mas cada coisa tá no seu lugar. Ele não tá tirando as paixões, ele não tá tirando as misérias, aquelas tendências que a gente carrega da nossa própria natureza. Ele não tá tirando isso, mas ele tá colocando cada coisa no seu devido lugar. Seus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos santificados por aqueles toques divinos. Muito interessante mesmo, né? Como se ele assumisse o controle de tudo, né? Mas não quer dizer que a pessoa, ela não tem ainda aquela coisa da miséria dela, né? Da pequenez dela. Não quer dizer que ela vai tirar daquilo ali, vai tirar tudo e ela vai virar um ser perfeitíssimo, né? Não. Mas que essas coisas meio que, como se essas coisas ficassem caladas, controladas no seu lugar, sabe? Cala a boca e fica quieta aí, né? Não é uma coisa que você fica ali vivendo aquilo, né? Toda hora atiçando aquilo, né? Como se fosse uma coisa controlada. Ele assume o controle, né? Total, né? Mas isso é a própria alma ter que querer isso, né? A própria alma ter que se dispor a isso. E, olha lá, santificados por aqueles toques divinos e mudavam em algo totalmente diferente, unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido
Peraí. Aqui, ó, como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu rosto, meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido do meu amado Jesus. Interessante falar que forma uma doce harmonia ao ouvido dele, né? Que paixão, desejo, inclinação, afeto. Poucas vão formar alguma harmonia, né? Para Jesus, né? Com uma coisa assim, tão assim, né? Que a gente vê como uma coisa assim, que atrapalha, né? Mas aí é interessante o que Jesus faz, né? Porque ele tira um bem das nossas próprias pequenez, da nossa própria miséria. Ele tira um bem, né? Ele começa a usar isso a favor dele, né? Só ele pode fazer isso, né? Ele começa a usar a favor dele. Ele começa a usar da nossa pequenez, da nossa lerdeza, nosso esquecimento, entendeu? Tô falando de paixões, de misérias aqui, né? Mas você começa a usar, assim, dessas realidades, pra esse desejo para ser para ele, né? Os desejos que você tem são convertidos para ele. As inclinações para ele, os batimentos para ele, os sentidos todos para ele. Ele não anula a sua pessoa, entendeu? O toque de Jesus, o Jesus viver dentro de nós, não anula, não faz desaparecer a sua pessoa. Existe a Ruth, existe a fulano de tal, ciclano, entendeu? Existe essa pessoa, né? Mas que se deixa ser para Jesus, né? Que Jesus usa, né? Que Jesus vai habitar nessa criatura, assumir essa pessoa, mas ele não anula a sua pessoa tá ali todos os dias rendida, querendo dar vontade para ele, né? Disponível para ele, né? Então ele pega tudo que você é e usa, né? Para os propósitos dele. Então nada mais é seu, tudo é dele, tudo ele usa para os propósitos dele. Mas então não quer dizer assim que você é apagado, a sua memória é apagada, a sua pessoa é apagada, a sua natureza, né? Às vezes até o seu jeito, né? Coisas assim que são da sua natureza, da forma que você foi educado. Não quer dizer o seu jeito de falar, a sua forma de falar, né? Não quer dizer que essas coisas são. Isso não presta, vou dar um apagão dentro de você aqui e pronto. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele não faz essa violência. Não, ao contrário, ele aproveita de tudo isso que você é, mas fica assim no controle dele, né? Fica no. Ele entrou nesse castelo da sua alma e ele agora tem posse de todos os quartos, de tudo, né? E se era usado antes para uma coisa, ele aproveita esse quarto para usar para ele. Ele aproveita essas mesmas coisas para usar para ele mesmo, né? Então é muito interessante, né? Muito interessante. Nada se perde na vontade divina, nada se perde. Ele se aproveita da sua experiência de vida, do que você viveu. Ele se aproveita, né, dessas coisas para a glória dele. Só ele pode fazer isso. E parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração dourado. Vai pra você ver. Que é isso? Transformar em luz as trevas, entendeu? Aquilo que para nós não prestava, na divina vontade, é uma coisa que eu percebo assim. Ele ensina a gente a. Só Deus pode fazer isso, é o poder do Fiat, né? Aproveitar aquilo que a gente não sabe utilizar, né? Que a gente inclina para o lado errado. Mas aí não fala que o ser humano é um complexo de amor, eu não falo isso no nível do céu. Pois é, ele usa isso tudo é para ele. Ele usa para os propósitos dele. Tudo se torna luz. Até a sua lerdeza vira luz. Você não sabia fazer nada com ela, né? Mas Jesus usa dela. Usa dela para te manter pequeno, no nada. Ele utiliza de tudo isso e vira luz. Todas as realidades se tornam luz, né? Que feria seu coração adorável, como Jesus se recriava e que momentos felizes têm sido para mim. Aí eu experimentava a paz dos santos, para mim era um paraíso de contentamentos, né? Depois disso parecia que Jesus vestia a minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade. É que tudo tô falando de virtude ainda, tá?
E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeriu o modo como me deveria exercitar nessas 3 virtudes. Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Agora é igual foi falado na meditação, agora destrói ela. Agora é porque ela não é para ela ficar se vendo linda, maravilhosa, olha como eu tô, agora eu sou iluminada, né, por Jesus. Olha, eu sou santificada, né? Nossa, isso é igual eu sou me transformada em Jesus. Olha agora, olha olha a minha pureza e não sei o que, olha como eu tô bonita, olha o que Jesus está fazendo na minha alma, e ela fica lá perdendo tempo olhando para a alma dela, ocupada com os bens que ela está recebendo. Não. Então aí Jesus vai e já leva a pessoa ao nada, né? Achei muito interessante essa parte. Aniquila ela, né? Faz ela ver o nada dela. Jesus envia aqui, ó. Peraí, que eu perdi aqui. Jesus me enviando outro raio de luz me fez entender o meu nada. Parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar, que é Deus, e esse pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesmo, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tive para ti. Então agora ele já aniquila ela totalmente, né? Faz ver é o nada que ela é mesmo. E o pequenez dela, né? Em meio a esse oceano que é Deus, esse mar que é Deus, né? Que não é para ela ficar olhando para ela mesma, né? Me fez lembrar também do Kairos. Na parte da meditação da Liliane, né? Que Jesus estava dando a luz sobre Nossa Senhora. Por mais que ela era depositária, né? Que todo o ato de Deus, né? Todos os bens de todas as criaturas foram depositados como que guardados nela, né? Protegidos nela, né? Como quando você pega um grande valor e deposita em um cofre, né? Mas ela não ficava, mesmo ela tendo essa garantia, vamos dizer assim, essa segurança, sendo dona, possuidora, rainha, ela não ficava nisso, olhando para tudo que ela tinha, mas ela olhava para os outros, né? Ela ficava chorando, sofrendo pelas almas, e isso trouxe Jesus. Ela ficava pedindo pelos demais, né? Então, e ela queria sofrer pelos outros. Então, assim, aí foi falado sobre isso, que nós também, por mais que nós temos, assim, uma certeza muito grande que a gente não precisa, vamos dizer assim, sente falta de alguma coisa, porque a gente tem tudo à nossa disposição, porque tem todo o ato de Deus, tudo que Jesus fez é nosso, tudo que Nossa Senhora fez é nosso, né? Nós tomamos posse de todos esses atos. Por mais que a gente tenha essa segurança em Deus, né? Essa segurança no que Ele fala, de ter posse, né? De não sentir assim que falta nada, né? Não sentir que você te falta alguma coisa, mas você pega como dono, né? Mas você sente isso, mas a gente não fica preso em nós mesmos. Ah, que linda que eu tô aqui lendo o livro do céu. Nossa, iluminada. Olha como eu tô iluminada. E que se dane o resto. Não, Jesus vai te trazer os vídeos, te mostrar o que o povo tá falando, te mostrar a situação das almas, te mostrar um monte de coisa para você reparar ele, te mostrar a realidade do mundo, te mostrar as notícias, né? Te mostrar os escândalos que tá ferindo o coração dele nesse tempo. Então você se ocupa das coisas dele, você não fica se sentindo assim conquistador e que se dane o resto, né? Então você também vive para os propósitos dele, né? Que são os outros, que não é só você linda, maravilhosa, né? Mas ele quer todos, né? Então, se você vive para os interesses dele, né? E ele quer essas almas, então você vive doando, né? Reparando, se sacrificando. Então você não vai dizer, eu não posso sofrer nada, Jesus, porque para mim tá tudo bem. A Nossa Senhora quis sofrer, voluntária, mas ela quis sofrer. Não é porque eu tô com Jesus aqui, ele assume essa parte do sofrimento, que eu fico só com os bens de todas as criaturas em mim, toda a bondade das criaturas, tudo depositado em mim, e Jesus fica com a parte ruim. Não, ela quis assumir tudo, ela quis passar por tudo também. Ela sofreu o que ele sofreu. Então, assim, e aí a gente também se sacrifica pelos outros, né? Se sacrifica também doando a nossa vida, nossa inteligência, né? Suando a camisa nesse trabalho, né? De partilha, de divulgação,
e da divina vontade desses conhecimentos para levá-los aos demais. Que é justamente isso que foi falado do quarto, né, e do palácio, né? A nossa alma é um quarto, mas o palácio é gigante. Então ele nos mostra o trabalho gigante que existe, né? E mostra o nosso nada, né? Para a gente não ficar se ali, né? Se achando alguma coisa e preso em nós mesmos, né? Então é muito interessante isso. Quando Jesus também permite situações na nossa vida que mostram o nosso nada. Pra gente não ficar assim, ai, eu sou maravilhosa porque eu conheço o livro do céu, né? Então tá tudo maravilhoso. Aí Jesus vai permitir situações na nossa vida que nós somos humilhados, que ele mostra o nosso nada, entendeu? Isso é bom, isso não é ruim, né? Esse aniquilamento, né? Então é muito sério isso, né? E então aqui ele faz isso, né? E ela faz essa contrição também, pedindo perdão, né, por ela. Muitas vezes, nossa, quanto que eu pensei em mim mesma, quanto que eu olhei para mim mesma. E olha, Senhor, os seus sofrimentos, né? Olha, Senhor, o seu trabalho, a sua urgência, né? O quanto é grande e a sua vontade é infinita. Quanta coisa há o que fazer, né? Quantas almas para ser alcançadas e eu aqui preocupada comigo, enfim, né? Quanta ingratidão, né? Meu Deus do céu. O meu nada, eu sou um nada e ainda reclamo e ainda quero alguma coisa, ainda brigo com o Senhor por alguma coisa. Então, tudo isso é importante em nós também, conhecimento de nós mesmos. É muito importante Jesus manter a gente assim, nessa pequenez, né? Nessa simplicidade também. É muito importante mesmo. Para mostrar que o mar, para a gente olhar para o mar, que é a vontade divina, para o trabalho enorme para ser feito, para a vontade de Deus. E não ficar ali preso em nós mesmos, né? Porque na divina vontade você não vive para si mesmo. Ah, eu sou um quarto lindo que tem que chegar no céu cheio de mérito, cheio de conquista. Ah, deixa eu me ocupar aqui de ver se eu tô bonita nisso, se eu tô amando mais Jesus nisso. Deixa eu ver se eu realmente amo Jesus na Eucaristia, deixa eu testar. Deixa eu ver aqui também se como que eu tô rezando, se eu tô rezando com fervor. Deixa eu ver se eu tô tendo fé, esperança e caridade. Deixa eu ver se eu tô tendo isso, que eu tô tendo aquilo. Nossa, tá faltando uma humildade aqui, tá faltando uma coisa aqui a colar, né? E ficando ocupado com nós mesmos, investindo no quarto, limpando os móveis, né? Aquela preocupação toda em deixar o lugar o mais organizado possível. E a gente achar que a nossa vida é só olhar para nós mesmos. E só importa a nossa pessoa ser bonita e não importa a vontade de Deus, não importa o que Deus vê, não importa a verdade, né? A verdade também é assim que a gente, né, não se fez alguma coisa, né? É Deus que nos fez. É Deus que faz o bem através de nós, não somos nós. Então essa certeza também assim de que quem está acima de tudo, nós somos um grãozinho, né, em Deus, um pequeno grãozinho, né? E Deus é enorme, gigante. E a gente é um grão de areia. Então, assim, pra gente não ficar, né, achando que a nossa vida aqui na Terra é só a gente investir em nós mesmos, porque esse é o pensamento de santidade humana, né? A minha vida aqui na Terra é investir em mim, é garantir que a minha família seja salva, meus filhos, é garantir a minha fortuna celestial, né? Os meus méritos e pronto. E o trabalho, a vontade de Deus, o que Ele vê, esse vasto mar, né? Tanta coisa que tem para dizer, não importa. Só importa eu e meu mundo, só importa eu garantir minha salvação, só importa eu garantir o meu vale transporte para mim ir para o céu e da minha família. É por isso que eu luto, pronto, é só esse mundinho, né? E a gente tende a ser egoísta dessa forma, né? A gente tende a ser assim, preocupar muito com a nossa pessoa e ser muito ingrato diante de Deus, né? E ele precisa nos aniquilar, porque a gente tire os olhos de nós mesmos. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e tinha coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-lhe, dizendo: Dai-me os espinhos, ó Jesus, eu sou pecadora. A mim me convém os espinhos, não a ti, que és o justo e santo. Assim Jesus mesmo a cravou sobre a minha cabeça. Olha para você ver, que interessante, né? Agora vai se preocupar com Jesus, com as dores dele, vai esquecer dela, das necessidades dela. Então, é bom essa aniquilação também para a gente até mesmo ficar meio que desiludido conosco mesmo,
né? Porque senão a gente acha que a gente tem que ser alguma coisa, a gente fica muito preocupado com a nossa pessoa e esquece de Jesus. Aí é muito interessante, porque depois disso ela olhou para Jesus e viu as dores dele, ela conseguiu ver as dores dele, né? Enquanto ela estava nela mesma, ela estava preocupada assim: eu não sou parecida com você, me deixa bonita, me deixa iluminada, me deixa purificada. Não tem problema a gente querer isso, né? Querer a graça de Deus, querer, porque só Ele mesmo que pode. Mas assim, ao mesmo tempo, não querer isso pra gente se inchar, né? Não é para isso. Então é muito sério isso. É para que ele possa, é para servir ele, os propósitos dele, né? Então, é muito interessante isso, né? Porque depois disso ela tirou os olhos dela mesma, ela percebeu que ingratidão ficar aqui olhando para mim mesma e perdendo tempo com o que me falta, né? Com o que eu acho que me falta, com o que eu acho que eu preciso, né? E quando olha Jesus, olha os problemas dele, olha uma coroa de espinho que tá trazendo um monte de problema acontecendo, reparações que precisam ser feitas, né? Jesus tem coisas para falar, desabafos para fazer. E eu fico só falando, falando, falando do que eu preciso e não escuto ele, né? Então, depois não sei como, de longe, vi o confessor, em seguida pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então parecia que Jesus ia com ele. Depois de um pouco ele voltou e me disse: quero que seja o modo de tratar entre eu e você e o confessor. Quero que seja um modo de tratar entre eu e você e o confessor, e assim também quero dele, que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu. Tanto ela vê Jesus no confessor, quanto ele também vê nela, né? Porque sendo sua vítima, como fui eu, não quero diferença alguma. Isto para fazer que tudo seja purificado e que em tudo resplandeça só meu amor. Então ela quer que a Luísa veja no confessor o próprio Jesus, não seja diferente quando Jesus vem, quando o confessor vem, né? Que ela o trate reconhecendo Jesus nele. Não veja, né? Não veja nele o confessor, mas veja o próprio Jesus. Eu disse, Senhor, isto parece impossível que possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo a instabilidade. Tá falando, né? Como eu vejo os defeitos dele, como que eu vou ver Jesus? O Senhor é perfeito, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é bom. O confessor é o que tem, parece ter uma vontade de vir, fica desconfiado, né? Tem umas atitudes que não parecem ser o Senhor, né? Como que eu vou ver o Senhor nele? Olha que bonito isso. Por isso que a pessoa tem que ser um nada, porque quando Jesus também humilha a gente parece que perde aquela coisa da opinião, do preconceito também. É, da gente ficar julgando as coisas, né? Da gente ficar julgando as coisas assim, ao nosso próprio ver. Porque quando a gente vê que a gente é um nada, a gente desacredita na gente, né? No sentido assim, às vezes a gente dá tanto crédito à nossa forma de ver. Aí quando Jesus mostra o grãozinho de areia que a gente é o nada, que a gente é, o quanto a gente é um nada sem ele e tudo, né? Aí a gente fica de boca fechada, né? Não quer julgar mais nada, nem ninguém. É interessante, né? Porque aqui tá falando, você vai ver o confessor como sendo eu. E ela, mas ele tem defeito e tem instabilidade, não importa. É, mas naquele momento é eu que tô mandando ele, é eu que tô agindo nele. Então, assim, não julgar pelo instrumento, mas olhar pela ação divina, pelo propósito de Deus, entendeu? Não o julgar pelo instrumento simplesmente falha, pela falha, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? E talvez ela não aprenderia isso se ela não soubesse que é o quanto ela é falha, né? Então, no entanto, é assim a verdadeira virtude. Aqui tá falando de virtude, né? O verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, que é esses julgamentos, uma opinião já concebida das coisas, né? Ah, esse confessor vindo não vai ser legal, não vai ser bom, não vai dar certo, não é como Jesus, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Então, se não julgar, porque é Deus que está mandando, e é Ele que está no controle de tudo, não é aquela pessoa. Então, assim, Ele concorre com os atos humanos e está acima, Ele move as coisas, né? Então, assim, não julgar quem Deus manda, quem Deus usa na nossa vida também, porque é Ele, né? É, igual eu tava nervosa com
com o neném, assim, nervosa, com dificuldades com a bebezinha que estava muito agitada, né? Agora que ela tá acalmando mais, tá acostumando, né? Mas como ela estava nos primeiros dias e tendo umas, que eles chamam de reflexos do útero, né? E isso faz com que a criança fique muito agitada, que ela ainda seja muito apegada ao útero, né? A insegurança que ela sente, o medo que ela sente, então chora muito mesmo. É muito difícil no começo, a adaptação. E eu também, mãe de primeira viagem, muito assim, inexperiente, não sabendo fazer as coisas direito, não sabendo cuidar direito, aprendendo também do zero, né? E toda aquela realidade, eu me aborrecida também, assim, meio com os familiares. Eles estão vigiando, estão criticando. O bebê não pode chorar, que estão aqui querendo ver o que, que o bebê tem. Aí vão ficar falando que eu sou a mal mãe, vão ficar aqui, né, nervosos porque o bebê tá chorando e tal. E eu já nervosa, querendo evitar qualquer problema com a família, né? Então era uma das coisas que mais me deixava aborrecida. Era ter alguma interferência dos familiares que moram próximo por causa dessa choradeira do bebê. Então, o meu incômodo com o choro do bebê não era nem tanto pelo bebê, mas era pelas pessoas que estão próximas, né? E eu nervosa, né, com aquilo. Ah, o bebê chora, alguém quer vir pegar e não sei o quê, e não sei o quê. E aí eu tava até partilhando com a Aline, né, sobre isso e tal. Ela foi e falou assim: olha, Jesus pediu para você não julgar as pessoas, porque é Jesus que está nelas. É Jesus que veio na pessoa ali do seu parente pegar aquela criança para você, ficar um pouco com aquela criança para você. Não fique vendo as pessoas como oposição, como alguém que está ali para te criticar, como mãe, que está toda vigiando seus atos. Mas é Deus que está te cercando e está usando delas. É Jesus que está nelas. Então não fique julgando as pessoas desse jeito. Entendeu? Aí ele falou assim comigo. E é, tipo, e é o que está dizendo aqui também, né? Não é para Luísa julgar o confessor, que como oposição pelos defeitos, pela instabilidade dele, pelo fato dele é diferente de Jesus, ele tem defeitos, Jesus não tem, né? Por ele ser um humano, né? Uma pessoa humana, débil e tal, né? Aí Jesus está falando, não, sou eu. Eu quero essa humildade sua. Então aí Jesus também pede isso na nossa vida, porque quando a gente às vezes julga as coisas aos nossos próprios olhos, a gente pode afastar Jesus, né? Não deixa aquela outra pessoa também ser canal, fazer o bem. Deus quer fazer um bem através dela, tem uma justiça em cima daquilo. Deus quer usar aquela pessoa para que ela ame, que ela se sacrifique, que ela faça um bem. E você fica opondo aquilo. Não é porque você olha a estabilidade da criatura, ou pensa que a pessoa já pensa em interpretar errado o que ela está fazendo, já vê tudo como algo contra você, né? E atrapalha, né? Com essas preconcepções, atrapalha as coisas de Deus, julga as coisas de Deus. E por isso a gente tem que ser o nada, porque o nada não julga nada, só vive pelo que Jesus fala. Se Jesus disse, é eu que estou nessa pessoa, acabou. É eu que movi essa pessoa para vir até você, acabou. É eu que movo qualquer circunstância ao seu redor, acabou. Entendeu? Então você não cala a boca, você não tem opinião. Então é isso que ele está também desenvolvendo nela, né? Então, assim, o verdadeiro amor tudo faz desaparecer, tudo destrói, que esse julgamento. E com a maestria que encanta em todo o seu agir, não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. Então você vê tudo em Deus. Por que que Deus está permitindo isso? O que que Deus está proporcionando através disso, né? Mas aí você fala assim, mas Ruth, tem pessoas que vêm até nós com malícia, né? Tem pessoas que vêm até nós e fazem convites errados. Tem pessoas até nós, assim, que você não fala assim, é Deus que está falando aquela pessoa. A gente tem que ver que aqui tá no volume 2. Tá ensinando a ver todo mundo. Tá ensinando a ver tudo em Deus, porque a alma esvazia dos seus próprios julgamentos, porque depois ela vai viver pelo que Deus fala. É o que acontece depois. A gente vive pela verdade, né? A realidade das coisas. Pelo que nós sabemos de Deus, pelo conhecimento de Deus. Mas primeiramente a gente tem que sair da frente, senão a gente arruma uma bagunça, né? A gente arruma uma bagunça, uma confusão na nossa forma de interpretar as coisas. Então ele fala, aceita tudo o que te acontecer, né? Veja todos em Deus. E Deus está nas pessoas, Deus está no meu esposo, Deus está nas pessoas à minha volta. É tudo Deus que está mandando aquela pessoa. Só que há situações que a gente corrige, né?
há situações que a gente não vendo aquela instabilidade da pessoa, você não fica com o que ela fala. Mas aí você fala: "Então não é Deus? Então agora confundiu tudo". Tá, mas depois você vai entendendo, você vai compreendendo que você já não tudo você entende que Deus está mandando, porque mesmo que alguém venha falar uma besteira com você, é Deus que mandou aquela pessoa, é Deus que permitiu aquilo. Só que qual é o propósito dele ali? Não é pra você também concordar com tudo. Então, qual o ato que ele quer de você ali? E à medida que você vai entendendo isso, você vai sabendo também qual a resposta dar a cada momento. Mas é sempre Deus que está permitindo aquela circunstância por algum propósito, seja uma reparação, uma correção. Então, tem situações que, por mais que eu sei, olha, meu esposo é instrumento de Deus para mim. Eu não posso ficar olhando a instabilidade dele e falar: "Nunca é Deus usando ele". Tem que tomar muito cuidado, porque Deus usa muito ele. E eu calo a boca muitas vezes e obedeço, não arrumo confusão, né. Meu marido fala: "Tem consulta hoje, vamos. Tem consulta para nenenzinho, igual hoje tinha consulta, vamos", né. Algumas coisas ele decide, ele toma decisão lá e eu sei que é Deus, eu sei que é Jesus que está conduzindo tudo, eu não arrumo confusão. Não arrumo briga, porque do mesmo modo que se Jesus falasse aquilo comigo, ele falando, né. Só que tem situações que não vai ser, pode ter um exagero da pessoa, né, pode ter um exagero da pessoa, e aí você vai percebendo isso. Mas de qualquer jeito, Jesus que permitiu aquela pessoa te falar aquilo. Só que qual ato que Deus quer naquele momento de você, né. Muitas das vezes ele quer uma correção sua, né, ele quer que você não satisfaça um capricho de alguém, né, ele quer que você diga não, numa situação em que tem uma injustiça, né, mas é ele que mandou aquela situação, você sempre vai ver tudo nele. Aí você não fica preso à virtude, né, "Ai, eu tenho que obedecer tudo cegamente". Aí se vier uma desordem, eu tenho que obedecer, não. Você vai começando a entender as coisas, né, e aquilo que Deus quer que você diga sim ou não, mas sempre foi Deus, entendeu? Foi Jesus que permitiu aquilo chegar até você. Ou para você dizer sim ou para você dizer não, então você vai aprendendo. Aí, mas só que você não tá fazendo julgamento humano primeiro para dizer: "Ah, essa pessoa é problemática, tá chegando perto de mim, já vai dar problema". Então, você esvazia daquele bloqueio da sua pessoa já tendo pré-julgamento, para Deus ter liberdade. E aí é próprio Jesus que está julgando aquilo em você dentro da verdade, porque você vai ver as coisas dentro da realidade, dentro da verdade. Então, se vê uma coisa que é desordem, que é um capricho, que é exagero, você vai julgar dentro da verdade. Então não foi, mas você esteve disso, você ouviu, você deixou aquela situação chegar, você já não pôs um freio nela, entendeu? Tipo assim, bateu no seu portão e você já falou assim: "Ixi, é testemunho de Jeová que tá batendo no meu portão, eu não vou atender, não vai sair nada de bom dali". Não é Jesus coisíssima nenhuma nessas pessoas, não pode ser Jesus, não pode ser Jesus. Essas pessoas estão batendo na minha porta, vão falar besteira. Não tem nenhum propósito nisso, não vou ficar quietinha e fingir que eu nem tô vendo. E eles estão lá batendo a sua campainha e você sabendo e fingir que nem tá vendo. Aí você já tá julgando as coisas, entendeu? Você já tá julgando. Mas quando você é um nada, né, você vai ver, tá tocando minha campainha, Deus tá mandando, você está disponível para a circunstância que Deus tá mandando. Agora, o jeito de agir nelas tem dentro de uma verdade, de acordo com o que você vai conhecendo, aprendendo, né, de Deus. Aí aquela testemunha de Jeová falou uma besteira danada, falou assim que não tem Jesus coisíssima nenhuma, que Jesus é só um profeta e não sei o quê, ele tá partilhando com você e você tem que concordar com ele. De repente você tá lá ouvindo, você ouve tudo que eles têm para dizer e de repente você participa da conversa e fala: "Ó, só que vocês esqueceu dessa passagem, né, dessa situação", de repente você vai viver uma partilha. Depende da situação. Mas tem um ato ali para ser feito, não quer dizer que você vai dizer: "Então estão tudo certo o que eles estão falando, porque é Deus que está mandando, porque eu não tenho que olhar se essa pessoa é testemunha de Jeová, não vai ter nenhuma instabilidade nelas, é perfeito tudo que elas estão dizendo", claro que não. Não é isso que está dizendo. Mas ele está dizendo assim, para você estar aberto, você não julgar nada, você estar disposto, né, a a tudo e enxergar nas pessoas Deus, porque Deus está nelas. "Ah, mas Deus está naquele que me tratou mal". Sim, Deus está naquela pessoa. Então, e de qual ato que Deus deseja? Tem um ato que Deus deseja. Então, assim,
Não ficar vendo nada como um empecilho ou uma pessoa como um empecilho, né? Você não vai ficar vendo pessoas, mas vai ver a ação divina por cima daquilo. O que Deus está dispondo em cima daquela situação. Depois disso veio o confessor para chamar minha obediência e assim celebrar a Santa Missa, e por isso terminou. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-lo, não tenho palavras para me fazer entender, por isso deixo em silêncio. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.